mais uma live do Serra Negra na Roda, e nós vamos falar hoje sobre a cultura e o turismo, a cultura e a arte no turismo, né? Como é que a arte e a cultura podem ajudar o turismo? E vamos além disso, vamos pensar como é que os governos, como é que as ações públicas podem fortalecer os artistas, apoiar os artistas, e para que eles possam fazer a arte e a cultura o turismo usar como divulgação, como marketing, para levar a cidade, né? Porque está tudo entrelaçado, né? E para conversar com a gente trouxe aqui o Cláudio Lully, que é do Grupo Realejo, ele é violinista, é presidente da Banda Lira, a professora de música e regente Renata Santos, e a produtora e editora Cíntia Santos Bertini. A Cíntia trabalha com cinema, principalmente, né? Boa noite para todos vocês, obrigada por estarem aqui. E o Mota, que é jornalista, que é do Viva Serra Negra também, como eu, e que conhece bastante a arte aqui. Aliás, eu vou deixar um pouco para ele hoje, porque ele também é músico, ele também toca, ele é a mulher dele, e conhece bastante arte aqui. Conhece sim, Mota? Não. Então, assim, a primeira pergunta que eu vou fazer, e vocês podem até cada um depois falar dentro dessa pergunta que eu vou fazer um pouquinho do que vocês fazem, como é que vocês avaliam a inserção das iniciativas culturais no turismo, nas agendas do turismo, no calendário da cidade? Como é que vocês acham que isso é bem aproveitado, não é? Né? Como vocês acham que poderia talvez ser melhor apresentado? Não sei se eu começo para a Renata, que ela faz um trabalho ali com criança, com música, se apresenta, às vezes, né, em alguns programas. Pode começar com ela. Olá, boa noite a todos, boa noite a você que está assistindo. Obrigada, Carlos, Mota, Salete, Silva, que fez esse convite, muito honrado, é um prazer imenso. Boa noite ao Cláudio, à Cíntia. Então, um dos projetos que eu dou aula está instalado em Serra Negra desde 2003. Então, é um tempo considerável, uma boa história, né, de música, de aprendizado, e durante todo esse período, aí são 17 anos, nós tivemos momentos de maior e de menor participação na agenda cultural da cidade. Como nós somos uma parceria, né, de Estado e município, eu acredito que nós estamos abertos e disponíveis para receber os convites que vierem da prefeitura, e a gente está à disposição para estar se apresentando em praça pública, como a gente já fez, dentro da própria prefeitura. Nós estamos, assim, amplamente abertos a convite, respeitadas alguns protocolos que esse projeto pede, com coisas básicas de segurança para criança e adolescente, porque é esse nosso público. E também questão de som, de instalação de som, iluminação, mas coisas bem básicas. Então, respeitando tudo isso, nós estamos participando e gostaríamos de estar até mais. Esperamos que tudo volte para que a gente possa ter uma maior participação nessa agenda cultural, porque eu acho que quem vem de fora de outra cidade quer conhecer o que tem naquela cidade, quer saber como que é a cultura local, como que as pessoas ali desenvolvem a sua cultura, e esses projetos da cidade são fundamentais para mostrar para o turista como a gente faz a nossa arte. E você, Cláudio, você também tem uma experiência aí, porque a banda, ela está super inserida e ela é famosa, né? Tem muita gente que vem aqui que já conhece a banda, vai assistir a banda, não é isso? Isso. Boa noite, Mota, boa noite, Salete, Renato. Obrigado pelo convite. A banda, nós temos, assim, na agenda da banda, já são sempre, nos últimos, pelo menos posso dizer, nos últimos 6 anos, com certeza, que eu estou lá, são 24 apresentações no ano, certo? Então, sempre é contratado 24 apresentações, dá uma média de 2 por mês. Como não começa em janeiro, acaba que em julho, feriados, ou, né, a banda está sempre lá se apresentando. Então, a inserção cultural da banda junto ao turismo, né, eu acho que é bem importante, bem relevante ali, né? Eu acho que
a banda tem uma participação boa, né? Boa durante o calendário turístico da cidade, certo? Quanto ao Realejo também, que eu participo, nós também estamos sempre também nos apresentando em feriados, na temporada, né, inverno. Então, também temos também bastante apresentações. Assim, eu acho que no nosso caso, sim, estamos bem inseridos no calendário turístico da cidade. Isso, a banda, com certeza, né, pelo seu valor histórico e cultural, né? E o Realejo, estamos aí também. Tá? Então, a gente tem tido eu acho que a participação tem sido uma boa participação. Uhum. E você, Cíntia? O cinema é uma novidade aqui, né, na cidade, porque a gente não tem nem cinema, nem a sala de cinema. Você que trouxe uma oportunidade aí para as pessoas né, assistirem. Pois é, eu acho que não por acaso, né? O Canemo tem aí 1 ano de vida e ele surgiu justamente no período do Festival de Inverno da cidade, e não foi à toa. Ano passado eu verifiquei aquela movimentação que existia, né, em torno do Festival de Inverno, a programação que estava super recheada, mas eu falei, poxa, tá faltando alguma coisa. E como eu tenho formação, experiência na área, cheguei com essa proposta, né, e a proposta do Cine foi super bem recebida. Mas eu confesso a vocês que a minha visão em relação a essa pergunta colocada é um pouco diferente, né? Eu acredito que muito daquilo que a gente avalia hoje como ações culturais está muito atrelada a um calendário num cunho comercial, né? E que nesse ponto, onde a cultura é facilmente confundida, a cultura comercial é confundida com a cultura tradicional, eu acho que é justamente nesse ponto que a gente tem que pegar para poder avaliar e verificar se a gente realmente conhece a nossa cultura, se a gente realmente a valoriza e se realmente estamos apresentando aquilo que é a nossa cultura local, né? Então, acho que é muito válido, sim, a iniciativa de promoção da cidade, do fomento à cultura, as diversas áreas nesse calendário anual, mas, entretanto, acho que não somente nesse período, essas ações devem ser dispostas, né, para a população do município, acredito que durante todo o ano, e não somente nesse período de alta temporada, né, desse calendário anual. E eu acredito também que qualquer ação cultural necessita de tempo para ela se firmar, né? Assim como a própria Renata tem experiência de 17 anos à frente do projeto, o Cláudio também, isso só comprova a necessidade de continuidade dessas ações, e não somente num período isolado, num festival isolado, né? E acredito também que a cultura não pode se limitar apenas ao entreter. O papel fundamental da cultura, como todos sabemos, é aguçar a sensibilidade, o senso crítico. Então, acho que devemos pensar em cultura não só, com esse olhar da formação do indivíduo, e não somente como entretenimento. E, principalmente, para o desenvolvimento da nossa própria cultura, da nossa própria identidade cultural. Não sei se você respondeu a pergunta. Será que isso tem um pouco a ver também, assim, talvez com os critérios que são usados para escolher esse calendário? Porque, muitas vezes, o que eles estão vendo é sempre aquilo que está ali já, né? Como é que é feito essa escolha? Alguém de vocês sabe dizer assim, como é que é feita essa escolha? Como é que você pode ir lá na prefeitura e se inscrever para participar? Como é que é feito? Isso. Alguém sabe? Posso dizer? Aqui claro. É assim, você vai, se cadastra, você mostra o seu trabalho e sim, você vai acabar, né? Ou hoje na diretoria de cultura, né? Ou na secretaria de turismo, certo? Então, tem as festas que são da cultura e tem o calendário que é do turismo. Você vai lá e mostrar o seu trabalho, ou pleitear lá e vai se inscrever, certo? E aí, conforme o andamento da agenda cultural ou turística, você acaba sendo chamado, se apresentando. Eu concordo com a Cíntia também que, sim, né, o calendário, as manifestações culturais devem ser feitas não só, né, para o turista, mas para a cidade, né? Isso eu acho que é uma coisa importante que a gente deve fazer também porque, por exemplo, nós
enquanto banda, né? Falando assim, nós temos 24 apresentações no ano, então nós passamos do calendário não só do calendário turístico, como o calendário da cidade. Então tem as datas religiosas, tem as datas né, os feriados, tem as datas de comemorativa da cidade, e a banda está ali sempre presente, já foi muito mais, né? No passado, a banda, em todo lugar tinha banda, né? Qualquer manifestação sempre, são 122 anos de história, então a banda esteve aí, né? Por si, né? Andando. Mas eu acho sim, que também, inclusive, tem um projeto nosso que nós mandamos da banda para o Funarte. Você ganha alguns instrumentos, se você for contemplado, que é levar a banda aos bairros, né? Para apresentar a banda para mais gente, abranger mais pessoas, não só o turista que está ali ou o pessoal que está ali no centro da cidade. Uhum. O Cláudio, eu acho que o Cláudio já respondeu uma indagação que eu ia fazer, que eu acho importante, né? Esse projeto, por exemplo, de popularizar assim, mais o trabalho da banda, ou mesmo do coral, dos corais, ou do cinema, os três, assim, em geral, existe a possibilidade das pessoas que estão envolvidas nisso entrarem nisso daí. Por exemplo, a banda, quantos integrantes tem? 20? 25. Eles poderiam participar mais? Por exemplo, o coral de terceira idade poderia os integrantes participarem mais, ou está no limite, assim, vamos dizer? Assim, quanto à banda, você diz, a banda pode ter mais, né? Se aumentar o número de pessoas, você quer dizer? Não, o número de apresentações, Cláudio, vamos dizer. O número de apresentações, claro. Você poderia fazer 4? Sim, tem um limite, podia fazer, sim, com certeza daria, você vai tocar todo domingo, ótimo, mas vai tocar todo domingo no mesmo lugar? Não, você pode dividir. Sim. Ou dentro ainda desse cronograma que a banda tem no ano, poderia se destacar uma meia dúzia de apresentações em lugares diferentes, talvez isso seja... poderíamos fazer isso, porque a banda toca essas 24 vezes, mas toca mais, acaba tendo mais apresentações, porque não tem banda de carnaval, bandinha itinerante, entendeu? Então você pode pegar um destacamento, e pode levar assim, para fazer uma apresentação, que é a ideia, por exemplo, né, que se aprovado for esse projeto, a ideia é essa, né? Apresentar a banda em bairros, escolas, né? Fazer uma apresentação didática, né? Tocar algumas músicas, apresentar um instrumento, porque, por incrível que pareça, uma vez nós fomos tocar num casamento em Amparo, e o menino assim, né, 23, 24 anos, não é tão menino, mas ele ficou bobo de ficar olhando o instrumento de sopro. Acho que ele nunca viu 5 instrumentos de sopro juntos. Falou, mas como é que funciona? Nossa, se acabar a força, vocês continuam tocando, mas aperta, assim, eu falei, você sopra aqui, aperta, assim. Ele ficou maravilhado de ver, né? Não era tão criança, né? Mas ele ficou assim, deu para ver que ele ficou assim. Ele ficou maravilhado. Aliás, já que você falou de criança, aí a gente não tem uma banda infanto-juvenil, né? Que eu acho que, assim, eu como toquei numa banda infanto-juvenil, acho que assim, é fundamental, né? Assim, e a banda, quando eu tocava na banda, a banda ela viajava vários lugares, viajava interior e levava o nome da cidade, né? Ela levava. A gente participava do Festival de Brasília, a gente participou daquele concerto para a juventude. Esse é um tipo de iniciativa que também acho que poderia, né? Fazer parte. Isso, mas isso não tenha dúvida, né? Que são anseios nossos. Isso não tenho certeza que são anseios nossos. Eu não sei se depende mais de nós, da nossa iniciativa quando banda, né? Está mais na nossa mão do que no poder público nesse caso. Por exemplo, tem concursos, né? De repente depende mais da gente pegar e ir, né? Procurar apresentações, né? Acaba meio que um pouco ficando
vamos dizer, confortável. Estamos aqui, então, né? Mas eu acho que se fomentar a ideia, a gente acaba fazendo, com certeza. Sim. Cíntia, você quer falar? Fala, Renata. Sim, gostaria somente de concluir isso que o Cláudio está falando, né? Meu pensamento vai diretamente de encontro ao dele, mesmo que você apresentou, né? Eu acredito que a forma de melhor aproveitar esse calendário seria justamente torná-lo mais disponível, mais democrático, né? Fazendo com que ele chegue à população periférica, ser mais acessível no seu diálogo, na pluralidade também das ações que são levadas, utilizar também o ambiente escolar para poder formar esse processo de inclusão. Enfim, são todas ações que podem descentralizar, tirar um pouco essas ações culturais que é disposta justamente para a elite, para o turista, e trazê-las para a nossa população, para os nossos jovens. É uma forma não só de, né, tê-las mais acessíveis, mas também fazê-las mais sabidas, enfim. Acho que vai de encontro. E você fomenta, né? Eu acho que quando você fomenta e você prepara, você cria uma cultura da cultura, né? E a partir daí você descobre os talentos. Aí você descobre uma pessoa que toca um instrumento divinamente, né? Uma criança, a outra que dança, e que é assim que você vai formando os talentos, né? Quando a gente fala assim que a cultura é chegar na periferia, até que eu uso às vezes essa expressão, é nesse sentido, é de chegar lá as ações culturais para que você descubra esses talentos, né? Que isso eu acho que falta talvez um pouco isso, não sei, talvez importante que eu acho é assim, essas ações, elas têm de ser ações assim naturais, né? Não são não impostas. Por exemplo, você chegar num ambiente que a pessoa nunca ouviu aquele tipo de música ou aquele tipo de filme, ou sim, aquele tipo de manifestação artística, e tentar assim jogar aquilo, impor aquilo lá. Eu acho que essas coisas, elas têm de ser naturais, assim. Você vai, aos poucos, você vai criando o hábito devagarzinho, né? O que vocês acham mais ou menos disso daí, assim, dessa... Eu acho assim, que, principalmente falando de banda, né, instrumentos, como disse, instrumento de sopro, bombardino, saxofone, às vezes fala assim, a pessoa não vai ter vontade de tocar aquilo se ela nunca viu aquilo na vida, ela não conhece, ela desconhece aquilo, como é que ela vai querer uma coisa que ela não sabe o que é, né? Então eu acho que assim, realmente, se você puder fizer ou criar a oportunidade da pessoa conhecer, você pode despertar nela alguma coisa que nem ela sabia. Que eu, por exemplo, né, conhecia instrumento de sopro, mas nunca na minha vida pensei que fosse tocar instrumento de sopro na minha vida. Tá vendo? Eu nunca achei que eu fosse tocar algum instrumento de sopro, apesar de meu pai ter tocado, do meu irmão ter tocado, meus tios terem tocado, mas eu achava, eu gosto de tocar violão, vou tocar instrumento de sopro, acho que não, nunca. E no fim, né, tivesse começado antes. Descobri uma paixão. Eu sinto um pouco de falta da continuidade de alguns movimentos que são criados e de dar mesmo continuidade às políticas públicas, aos incentivos culturais que são começados, né? Por exemplo, falando em banda, a gente teve em 1994 o primeiro campeonato de bandas estadual, de bandas e fanfarra. Então, por que só em 1994, né? Por que a gente não deu continuidade a isso? De 2000 a 2004, a gente teve uma orquestra experimental de alunos sob a regência do maestro Cláudio. Eu fiz aula com o maestro Cláudio. Então, assim, ele me introduziu na música e eu ia lá na escola profissionalizante, fazia aula com ele, e a nossa expectativa era de fazer parte dessa orquestra dele, que foi reconhecida pela Secretaria do Estado na Cultura como exemplo a ser seguido por todas as cidades. A gente tinha também festival de MPB, festival de canto, sarais. Então, eu sinto um pouquinho de falta disso, dessa continuidade, de começar um projeto e levar ele à frente, anos a fio. Enquanto a população quiser, enquanto as pessoas estiverem ali, e sempre tem. Porque, como a gente estava falando, quando a cultura chega nas periferias, chega nas pessoas, na população, a população abraça, as pessoas querem isso. Então, eu sinto falta disso.
Verdade. E eu li assim também que algumas cidades, elas, como Detroit, por exemplo, elas superaram crises econômicas com a arte, porque a primeira coisa que você precisa é animar a população, porque a população, quando ela vem numa crise, como essa, por exemplo, agora da pandemia, as pessoas estão para baixo, né? Elas estão deprimidas, elas estão... E a arte, ela levanta, né? Então, assim, muitas cidades investiram na arte como uma medida de retomada da cidade, né? Que seria talvez um momento. Agora, o que eu ia perguntar é sobre... econômico também, né, Salete? É uma indústria, assim, fabulosa, né? No mundo inteiro, né? A gente tem que reconhecer isso daí. A indústria artística, a indústria cultural é uma das maiores, né? Que existe, né? Tem isso daí. Outro dia, só uma coisinha, ontem mesmo, eu descobri, não sabia, de uma cidade, não, um distrito de uma cidade fluminense chamada Rosal. Eles têm lá um festival de chorinho e sanfona, 9 anos. Uma coisa, assim, maravilhosa, assim, mais de 11 mil pessoas, uma cidade, um distrito, uma vilazinha, assim, com artistas do mundo inteiro, só música instrumental. E o videozinho que mostrou lá, a entrevista, a reportagem, mostrando, assim, a população adora aquilo lá, assim, adora aquilo lá. E aquilo tem uma repercussão econômica fantástica, uma sacada, assim, do prefeito lá. Ele fez juntou com o Senai, eu acho, com o SESI, né? O SESI e a Firjan, e faz um festival lá maravilhoso. O último foi agora, no ano passado. Isso daí, se você multiplicar essas ações, você tem já... E eles destacavam esse ponto da economia, exatamente, aquilo mexe com toda a economia da região, do entorno, né? A gente tem que levar em conta esse aspecto também, né? Eu acho que, assim, a Serra Negra, aliás, esse é um dos pontos que eu acho, talvez, que falta, que é muito importante, que a gente vê em outras cidades turísticas, é uma ação, um evento cultural, né? Você tem em Paraty a Feira lá de Literatura, você tem Campos do Jordão, um Festival de Inverno, que é, né, música erudita, e Serra Negra tem... Nunca, não sei se aqui teve, né? Não tem, na verdade, nunca, não sei se teve, porque eu não nasci aqui, mas eu acho que eu não tenho conhecimento de que teve, que por algum tempo realizou algum evento que marcou a cidade ali, né? Eu acho que não teve, eu acho que isso faz uma falta... mais, né, relativa ali para... Uma cidade turística, eu acho que isso é muito importante, né? Agora, o que eu vou perguntar é o seguinte, até os recursos, me parece que é 300 mil por ano, né, que é o que dispõe a diretoria de cultura. Vocês acham, assim, como que a cultura é tratada aqui na questão orçamentária, né? Eu acho que o Cláudio talvez saiba responder mais, não sei. A cultura não tem uma secretaria, não sei se é necessário ter uma secretaria, não sei. E essa questão, né, de não ter um recurso, 300 mil reais é muito pouco, né? Assim, o que vocês acham disso com relação a isso, a recursos? Bom, alguém quer falar? Eu penso assim, não sei mencionar se é bastante ou é pouco. No último ano, o orçamento da banda, que ocupava uma boa parte desse orçamento da cultura, foi transferido para o orçamento do turismo, tá? Então, desoneramos um pouco o orçamento da cultura para que sobrasse mais. Que bom, veio a pandemia e isso tudo foi, né? Tá, mas pelo menos foi o que aconteceu. Então, isso dá uma folga maior para a diretoria de turismo, né? Que tem funcionado, né? Eu vejo, assim, não penso que... se fosse uma secretaria, melhor, obviamente, você teria mais recursos, com projetos próprios, né? E assim, só não querendo te cortar, mas cortando assim, se tendo secretaria, você teria, por exemplo, mais facilidade para obter recursos federais, recursos estaduais? Com certeza, né? Seria isso. Uhum. Isso. Além de ter um orçamento próprio, teria mais facilidade de obter recursos
de fora, né? De fora do orçamento da prefeitura. De outras esferas de governo. Os últimos, né? Hoje é o Nando, né? Nosso diretor de cultura, o Chicão, o Alexandre Moreira, o Oscar Brolesi, todos trabalharam bastante, né? Com o que tinha em mãos, todos trabalharam. Então, nós, pelo menos, acho que tivemos sorte, não sei se é sorte a palavra, mas eles, com o recurso que tiveram, conseguiram fazer bastante oficinas, né, Renata? Né? As oficinas, tem danças, tem capoeira, quer dizer, tem várias atividades culturais que está atrelado aí na secretaria, né, na diretoria de cultura. Uhum. Serra Negra quase sempre teve a cultura ou ligada ao turismo ou ligada à educação. Né? Isso. No final, a cultura acaba perdendo um pouquinho em termos financeiros, porque existem verbas que vêm do governo federal que a gente poderia estar usufruindo melhor se nós fôssemos uma pasta cultura. Uhum. Só que, assim, talvez tenha uma dificuldade ali, porque a população tem uma mentalidade que se você criar secretarias, está criando gasto, o que não necessariamente é verdade, né? Quer dizer, não o número de secretaria que vai dizer, não é? Ao contrário, as pessoas, mas de uns anos para cá, principalmente, as pessoas acham que aumentar ministério, aumentar a secretaria, ali onde está o problema de recurso, né? Problema de verba ou de desvio de verba, sei lá. O que não necessariamente é isso, né? Exato. No caso da cultura, é o oposto. Se nós fôssemos uma secretaria, nós teríamos mais verbas e sobraria verbas para o turismo, para a educação. Justamente. Uhum. Eu gostaria, inclusive, de até compor, desculpa, não sei se cortei a Renata, perdão, Renata. Comecei a falar. Eu acredito que nós precisamos perceber a cultura como um vetor econômico, né? Como o Mota bem disse, a cultura gera hoje no Brasil mais de 5 bilhões de reais, são mais de 5 milhões de empregos. Só no estado de São Paulo é 1.400.000. Então, a gente vê o potencial dele, não só como sermos simples consumidores. A cultura é muito mais, ela é uma produtora de uma economia, uma geradora de economia. E eu acredito também que, sem dúvida, é preciso valorizar e criar-se condições para que a cultura floresça, né? A gente vê hoje que a economia criativa, ela traz esse retorno econômico de uma forma ágil, né? E esse cenário pós-pandemia mostra o quão necessária se faz os investimentos, né, na cultura e principalmente o gerenciamento de políticas públicas regionais que potencialize esses recursos financeiros de investimento. Sem esses investimentos, não é possível fazer cultura. Como a pergunta anterior a vocês, né? A gente tem um projeto para fazer, eu acho que há sim abertura muito grande, né, em relação aos nossos gestores de cultura para receber os projetos, mas sem verba é impossível fazer com que eles aconteçam. Então, acima de tudo, acho que é preciso ter articulação, entendimento e boa vontade para se fazer cultura. Fazemos muito sim com esse orçamento pequeno que temos, mas eu acho que era possível fazer-se muito mais, é isso que temos que buscar, né, através dessa união. Buscar caminhos para poder fomentar a cultura. Uhum. Eu acho que, pegando a carona, eu acho que a Cíntia é um exemplo disso daí, porque o ano passado ela montou aqui na cidade um cineclube que fez um trabalho assim, embora ela vai explicar melhor, fez um trabalho assim pioneiro na cidade e que marcas, eu acho que tem marcas profundas assim. E isso partiu de quê? De uma iniciativa dela. Ela contou com o apoio do poder público, mas o apoio que era, vamos dizer assim, pequeno, né? Cedeu uma sala, um funcionário e tal. E ela conseguiu, durante meses e meses e meses, levar aquilo que ela estava querendo fazer. Conta um pouco mais dessa sua experiência, que eu acho fantástica. Assim, claro, prazer. Me sinto lisonjeada eu vi esse relato, porque tinha lá o Mota como meu principal espectador. O Canema é um projeto sonhado há muito tempo, né? Eu sou formada em comunicação audiovisual desde 2010. E nesse meu processo de formação, eu tive a oportunidade de estagiar em festivais de cinema. Então, imagina só, para uma menina do interior, que até então nunca tinha ido a espetáculos ou naqueles, né, mostras de cinema, já caiu naquele universo transbordante de cultura, fiquei maravilhada e logo pensei, poxa, tenho que fazer isso na minha cidade.
E nesse período eu sempre ouvia, poxa, mas em Serra Negra essas coisas não vão para frente. Mas em Serra Negra as pessoas não gostam disso. E foi o que me fez procrastinar, né? Delongar, empurrar esse projeto. Então, saí de Serra Negra novamente após a formação, tive uma nova oportunidade em trabalhar em festivais, em outras áreas aí do audiovisual, e retomando, fiquei alguns anos aqui e, né, sem ver nada em relação ao audiovisual, né? Temos bons exemplos, como a Renata citou, o Cláudio citou do professor Cláudio, eu, coincidentemente, preciso citar isso, eu tive aulas com ele também. Durante minha infância, eu fiz aula de clarinete com ele, era encantada, apaixonada, só que na altura eu não tinha o instrumento, não tinha recursos para dar continuidade e parei, mas eu tenho aí uma paixonite pela música, enfim. Voltei para Serra Negra, tive meu filho aqui, nesses 3, 4 anos que eu estava aqui, eu falei, poxa, gente, não temos cinema, o que está acontecendo? Deixa eu tentar fazer alguma coisa. Foi aí onde eu tive a iniciativa de buscar e falar, não, precisamos ter isso aqui na cidade. Acho que o cinema possibilita o diálogo, a reflexão das pessoas em relação ao momento atual, ao momento político, ao momento econômico, enfim. Eu tive essa abertura, né? O espaço me foi cedido foi uma grande valia, a localização do espaço facilitou e valorizou muito o trabalho, mas realmente o trabalho só aconteceu diante de muito empenho, muita dedicação, por eu acreditar justamente na cultura e especificamente no audiovisual, no cinema, que é a minha área, que é a minha paixão, como um gerador de oportunidades, de renda, um despertador de sonhos, de diálogos. E é por isso que eu insisto, quando ainda me dizem isso, mas em Serra Negra essas coisas não vão para frente, eu digo que não, existem pessoas aqui que querem consumir cultura, que querem consumir isso e precisam disso. Então, a minha pequena experiência, nesse pouco tempo de vida que o Canemo tem aqui, só me faz acreditar que eu estava no caminho certo. Que, apesar desse momento de pandemia ter interrompido, a vontade está aqui latente para que possamos continuar. E hoje, mais que tudo, eu tenho percebido que o Canemo também me possibilitou contato com outras redes que eu não achava que era possível. Através do Canemo eu consegui acesso a uma rede de realizadores que abrange todo o interior de São Paulo e que tem por movimento também de fomentar e fortalecer e valorizar a produção audiovisual do interior, descentralizá-la dos grandes eixos, né, da capital. Então a gente vê como o interior, tem aquela palavra que coloca lá, é potente em criação, né? O interior tem voz, o interior tem história, e isso precisa ser valorizado, precisa ser visto. Então acho que cabe a todos nós, né, como produtores culturais, como consumidores de culturas, assim como a Salete colocou, darmos voz, falarmos, não, queremos isso, precisamos disso, vamos lutar por isso. A Renata e o Cláudio, eu acho que tem a experiência também grande na coisa da receptividade da arte que eles produzem, assim. Isso eu gostaria que eles também falassem um pouco disso daí. A Renata, quando leva o coral da terceira idade para outros públicos, para fora ou para aqui mesmo, e o Cláudio com a banda, com o Realejo, vocês percebem que realmente as pessoas gostam disso daí, ou não? Renata? Então, primeiro o Cláudio. Claro, amas. Obrigada. Sem dúvida, as pessoas gostam. Primeiro que as pessoas já conhecem Serra Negra. Em todos os lugares que a gente vai, Serra Negra já é uma cidade muito conhecida, as pessoas têm muito carinho pela cidade. E aí, quando a gente chega com a proposta musical de Serra Negra, as pessoas se encantam, né? A música é uma coisa que cativa, que aproxima, que cria identidade. E mesmo que a pessoa não conheça aquele ritmo, aquela tendência musical, desperta nela o interesse pelo diferente, né? Ela vai descobrir ali quais são os sons, os timbres, os ritmos. E é curioso que há um tempo atrás, em um dos projetos, acho que em 2018, nós fizemos uma coletânea de ritmos que, infelizmente, estão se perdendo em Serra Negra, que é a catira, a congada, e foi bastante difícil até a gente encontrar pessoas que ainda trabalhavam nisso. Então, a gente fez um trabalho de pesquisa, os alunos fizeram um trabalho de pesquisa, e a gente conseguiu cavar algumas coisas. E interessante que adolescentes de 14 anos quiseram entrar para o grupo de catira. E eles descobriram que ainda tem alguns senhores que ensaiam, e eles se apaixonaram pelo ritmo. E nunca que eu ia imaginar
que meninos de 14, 15 anos que gostam de tantas coisas diferentes da catira fossem criar essa identidade e querer participar. E aí a gente levou no encontro de coros esse ritmo, e foi muito legal, e foi muito receptivo, e as pessoas gostam demais, e aí a gente conta um pouco da história da nossa cidade, e dos grupos, dos movimentos culturais, como é a catira, quem participa, e foi muito interessante, as pessoas gostam demais. Legal. E aí, Cláudio? Eu assim, posso pegar só um gancho da Cíntia, para a Renata, e depois responder a pergunta. O que a Cíntia falou sobre, né, sobre a experiência dela com o cinema é o que eu penso exatamente. As coisas acontecem por causa das pessoas com vontade, né? Pessoas é pela transpiração. Eu sou um músico de transpiração, tá? Não sou de inspiração, é 95 a transpiração, né? É ali estudando. O maestro, o Cláudio Marques, eu aprendi a tocar trompete com o Cláudio, não sabia também o que era trompete na minha vida, eu aprendi a tocar trompete com o Cláudio, você aprendeu clarinete com o Cláudio, a Renata falou da orquestra, que era, quer dizer, é uma pessoa, o Fioravante Lully, né, foi um dos, né, que deu aula para, o Cláudio teve aula com o Fioravante, a Patrícia teve aula com o Fioravante ensinou quase, acho que a banda inteira, ou quase a banda toda. Então, uma pessoa, a diferença que uma pessoa faz é uma coisa assim, é isso, sabe? Ficar todo mundo, sei lá, as pessoas gostam muito de reclamar, né? De falar, que legal, a catira, né? A congada, era legal quando tinha, mas quando tinha ninguém dava muita bola, né? Parece que não era. Aí quando acaba, fica todo mundo achando, puxa, né? Tinha, era bacana. Meu tio tocou na banda. Então, ele né, espera que não possa acabar. A banda, ela é uma organização sem fins lucrativos que está aí, né, há mais de 120 anos, já passou, teve épocas de apoio, obviamente, com certeza, foi mais apoiado, menos apoiado, mas a banda persiste, né, pelos seus integrantes, pelas pessoas que ali estão, pelas pessoas que, né, se dedicam, que dão o seu tempo, que vão lá e porque gostam, amam aquilo. Então, hoje, o maestro, o Roberto Perondini, o Geraldinho, né, isso para citar os dois, eles têm 60 anos de banda. Sabe? São 60 anos, 60 anos de banda. Então, por quantas administrações e por quantos períodos e por quantas vezes mais e menos músicos foram e voltaram, e eles estavam lá, eles estão lá. Então, isso é o que a Cíntia falou, é exatamente o que acontece, as coisas que perduram, a pessoa tem que alguém começar, alguém fazer e procurando agregar gente para dar continuidade. Né, a prefeitura dá o apoio, né, cedeu o seu espaço, cede o espaço, hoje tem a Casa da Banda, que está sendo reformada, é um anseio nosso, já também que nós pedimos há muito tempo. Fiquei muito feliz em saber que foi aprovado um projeto na Câmara que vai se chamar Fernando Fioriti Corbo, que é o meu tio Mimo Fioriti, que foi quem batalhou muito para que essa reforma, e infelizmente ele não vai ver ela em vida, mas tenho certeza que vai ficar muito feliz de saber que a sala da banda vai passar até a denominação do nome dele. Então são pessoas, e o meu tio não tocou na banda quando era criança, né? Mas o amor dele pela banda perdurou até o final, era um batalhador, defensor da banda, né? Como todos nós somos lá. Então as pessoas levam, né, o trabalho, e aquilo passa, né, a ser, não assim, a prefeitura nos dá um apoio logístico, apoio financeiro, né, remunerando as apresentações, isso não tenha dúvida, não temos do que reclamar, está sempre tudo em dia, mas se não tiver banda, se não tiver gente, pessoas ali fazendo, não adianta, né? Não há a prefeitura, não há ninguém que vá fabricar, e a banda é uma coisa que já está pronta, né? Que existe. E respondendo a pergunta, Mota, a alegria das pessoas de assistir a banda, o que semana passada, se não me engano, tem um programa de rádio da Rádio Limeira, que
se dá para ouvir só por internet, mas é sobre bandas, e foi a nossa banda, a Banda Lira. Nossa, muito legal, o apresentador mandou mensagem, falou, foram super elogiados, né? O pessoal gostou muito, o pessoal que gosta. E o turista que vem para cá, voltando ao turismo e à cultura, eu não sei se ele espera chegar aqui e encontrar a banda, mas é uma cidade do interior, opa, coreto e banda. Se não tiver, talvez ele sinta assim um certo vazio, mas isso vem no inconsciente coletivo, né? Que você vai numa cidade interior, tem uma banda tocando, aquilo traz a ele né, lembranças ou uma surpresa, né, grata. A bandinha quando toca a bandinha de rua, o que junta de gente para ao redor ali, então as pessoas assim, elas ficam maravilhadas, né, assim, de ver uma coisa desse nível, né, numa cidade pequena, né, então eles realmente ficam muito contentes. E ainda falando um pouquinho do Realejo, que nós não tocamos um repertório assim muito comercial, que nós tocamos um pouco mais de choro, algumas coisas assim que não é diferente, né? Mas é um pixinguinha, alguma coisa assim, que você não ouve na rádio a todo momento, né? Tanto é que você acaba nem tocando muito por conta de um repertório assim um pouquinho mais, né? Um pouquinho diferente. As pessoas realmente também ficam muito contentes de encontrar, né? Uma coisa que ela conheça ou não conheça e acaba conhecendo através da gente. Para a gente é muito gratificante isso de poder, dessa forma, levar, né, um pouco de cultura diferente do que a grande mídia, né, tá lá massificando, e, né, não vamos, né, com todo respeito aos sertanejos, mas, né, é o que tem de monte, né? É o que tem de monte. Claro. Tem uma pergunta aqui da Psy, a nossa amiga, companheira Psy Dallari que eu acho que é bem interessante nessa discussão aqui, que ela amplia um pouco essa discussão, aprofunda um pouco mais essa discussão. É a seguinte: vocês não acham que falta um projeto de cultura para a Serra Negra? Isso não facilitaria a divulgação, o resgate e até a busca de verbas? O que vocês acham? Aí eu vou emendar no dela só uma coisa assim. A Renata, você faz parte ainda do Conselho de Cultura? Não mais. Ah, não mais, tá. Queria perguntar se o Conselho tem algum projeto, alguma coisa assim, mas... A Cíntia faz parte. A Cíntia que faz parte, verdade. Então, eu sabia que uma fazia. Então, aí você podia aproveitar e responder essa pergunta da Psy e falar assim, se o Conselho, como que estão as ações do Conselho, quais são as prioridades aí do Conselho agora? O Fernando que assumiu, não é isso? Claro. Sim, exatamente. Peço até desculpas, agora eu conheço Nando, mais acho que é ele Nando, como né? Nando, Não sei, né? Sei lá. Eu acho que... poder agora falar o sobrenome dele. Perdão, a pergunta... Se falta um projeto, Se falta um projeto de cultura para a Serra Negra, que esse projeto não facilitaria a divulgação, o resgate e até a busca de verbas? Sim, eu acredito que sim. Como bem dissemos, acredito que o fator da cultura está atrelado à educação, ao turismo, limita também o campo de ação dela. Então, pensarmos em cultura de uma forma separada das outras ações, né, como um vetor único. Primeiro, eu acredito que o eixo da cultura seja a formação, integração e fomento, né? A formação para estar criando, instruindo, criando vetores de oportunidade para os jovens através da formação, através da formação e geração de rendas, empregos, e posteriormente através de levar, né, esse trabalho a outros lugares. Eu acho que falta que a gente se articule mais, né? Poder público, comunidades periféricas, para verificar o que temos aqui, o que produzimos aqui de cultura, para poder trazermos esses nossos produtores de cultura, para depois também podermos levar. Claro que existe a necessidade de uma secretaria, a secretaria vai sim viabilizar e possibilitar que a gente faça muito mais. Mas, como eu disse, acima de tudo é preciso essa articulação, acredito eu, né, entre todos os setores. Como membro do Conselho, eu posso dizer, não sei se já estou adiantando os assuntos, né? Acho que algo que está sendo muito fomentado, muito dito agora, é justamente a Lei Aldir Blanc. E há uma grande expectativa, né, em relação
as atividades que podem advir, né, desse valor da lei. Então, nesse momento, nós do Conselho estamos nos articulando justamente em relação a isso. Primeiramente, é o mapeamento para estar identificando os nossos artistas, os nossos produtores culturais, e posteriormente para poder estar colocando eles frente a essas atividades, né, para que eles possam ser os produtores, os realizadores dessas ações, podemos integrá-los, né. Nesse sentido, a ação ainda permanece limitada, porque o valor destinado para a Lei Aldir Blanc é somente por um período, é somente para algumas ações. Mas e depois da lei? E depois desse valor da lei ser gasto? Vamos criar condições para essas ações terem continuidade? Vão ser só esse período dos 3 meses ou o período de pandemia? Então, é aí que a gente precisa perceber. Acho que a pergunta da Psy realmente é muito válida. Temos que nos preparar, temos que nos estruturar. Sabemos muito bem que não existem condições financeiras e a cultura vive isso já há muito tempo, né, gente? Um desmonte. Então, acho que acho que não temos que esperar o momento adequado, e sim criá-lo, fazê-lo, né? Galgando as possibilidades, né? Do diálogo entre poder público, entre sociedade civil, entre comércio. Eu acredito que existe uma grande pressão por parte dos nossos comerciantes, né, em relação à movimentação da economia, mas espera aí, o que o comércio também está fazendo pela cultura da cidade? Será que é só pagando impostos que eles realmente vão fazer alguma coisa pela nossa cidade? Enfim, fica aí a minha reflexão, não sei se consegui responder aí a pergunta da Psy, desculpa, Psy, se divaguei. Eu não sei. Só para complementar aqui, a Gabriela Lambert, ela diz assim, que Serra Negra tem sim um plano, né, um projeto, que é o último conselho, criou um excelente plano municipal de cultura, ele coloca todas as diretrizes, necessidades e metas que contemplam o desenvolvimento da cultura, e ele tem um prazo para ser cumprido. Esse é o Plano Nacional de Cultura, né, que é imposto a todos os municípios, e sim, que estamos a seguir, de fato. Eu acho que a Psy quis colocar assim, um projeto mesmo determinado para a cidade, específico para a Serra Negra. Né? Eu não sei, a Cíntia deve saber melhor que eu, mas me parece que tem, tá? Eu não sei, não posso afirmar com certeza, mas se não me engano, não sei se era o Oscar que estava no Conselho de Cultura, à época, ou se estava como diretor, eu não me lembro. Mas parece que foi formalizado ou formatado um projeto de cultura para a cidade, sim, Serra Negra, que é justamente se não me engano, uma das metas, ou é a continuidade, como a Renata falou, da que as coisas iniciem e você não pode ou interromper, né? Lógico que acaba acontecendo, mas assim, é para que haja uma continuidade. Até mesmo assim, vamos fazer o primeiro festival o festival já tinha, então esse é o 8º festival, você dá uma continuidade não alguma coisa que já existe, tá? Me parece que era isso, estou falando assim. A Gabriela disse que é um plano específico para a Serra Negra e foi aprovado na Câmara Municipal. Eu acho Só que sei esse. Mas esse projeto, para ele ser executado, ele depende mais de recursos ou de vontade política? Né? Então, boa pergunta, né? Já não sei dizer o que falta. Porque, né? Não sei também se falta, tá? Não sei também se não está sendo cumprido. Eu também ainda estou falando, né? De meio de fora da história aqui. Acredito que recursos, né, uma realidade aí que vemos a nível nacional, acho que há muitos projetos que são levados, né, com o intuito de serem feitos, mas existe uma certa vontade política, mas acho que tem mais engajamento e recursos para que eles sejam viabilizados. Acredito que o que estava sendo citado seja o Plano Nacional de Cultura mesmo, né, nas diretrizes dele realmente havia, vocês falaram, né, continuidade de a criação de espaços, construções. Acho que é algo que ainda está sendo galgado e ainda construindo lentamente. E eu vou perguntar mais da lei, dessa lei Aldir Blanc. Como é que vai? O que ela vai beneficiar aqui em Serra Negra? O que a gente pode dizer? Se existe já, né, algum projeto, alguma coisa ali para. Como é que ela vai ser? E como é que está esse cadastramento? As pessoas estão se cadastrando? Quem que pode se cadastrar? As pessoas, por exemplo, os integrantes da banda podem se cadastrar, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Claro. Eu começo? Não sei se um de vocês. Pode ser.
Tá quietinha. Quanto à lei, né, a gente do Conselho tem estudado ela justamente para poder estar trazendo possibilidades de uso, né, o melhor proveito aqui para o nosso município. A lei veio justamente para atender às necessidades do setor cultural, né, para poder criar aí algum alento para os artistas. Ela visa estar atendendo em 3 eixos, né, a população artística. O primeiro é através do auxílio direto a esses profissionais, que ele é feito mediante esse cadastro municipal, então é preciso sim buscar a sua diretoria, a sua Secretaria de Cultura, e todos os municípios estão fazendo. Nós aqui começamos o nosso na última semana. Acho que essa adesão ainda tem sido também lenta, mas acredito, de acordo com o número, né, da nossa população e também para o número de fazedores de cultura, está tímido ainda, mas ainda é um processo continuado, né? Esse mapeamento ele não visa somente estar beneficiando as pessoas que visam o auxílio da Lei Aldir Blanc, mas também visa reconhecer, né, os nossos espaços e os nossos fazedores. A segunda forma de benefício seria justamente diretamente aos centros culturais, escolas de música, teatro, cinemas. Eu sei que não é uma realidade aqui do nosso município, que é pequeno, ainda não tem. Mas, por acaso, houverem artistas, pessoas que se identificarem e que são professores, que estão tendo dificuldades financeiras, podem reclamar, né, essa possibilidade de receber também um auxílio que chega de 3 a 10 mil reais, isso para estar custeando, né, as despesas desse espaço. E o terceiro, e o mais pleitado pelos fazedores de cultura, vamos dizer, o terceiro eixo, que contempla editais, chamamento público, contratação direta, aquisição de bens e serviços. Então, esse tem sido a forma que a gente está esmiuçando para fazer com que esse recurso chegue de forma mais abrangente, mais democrática, não só à população como consumidora de cultura, mas também aos fazedores de cultura. Então, eu acho que é um trabalho que está sendo feito com muito empenho por todos os secretários por todos os conselheiros de cultura, pelo diretor de cultura também, que assumiu agora, e também pelo anterior, né, um engajamento muito grande para que a gente possa estar fazendo isso. E pelo que temos dialogado, né, o que vemos é dar continuidade às ações, às oficinas que foram interrompidas por conta da pandemia, isso para que a gente consiga ter recursos para que elas tenham essa continuidade a nível virtual, e também trazer, né, propor para a população novas atividades de formação técnica, novas possibilidades de entretenimento. Então, tudo isso está em pauta, e ainda estão abertas, né? Eu tenho até uma colinha aqui, caso vocês queiram mais informações a respeito da inscrição, vocês podem entrar em contato com o telefone, né, da Secretaria de Cultura, que é o 3892-4937. Podem entrar diretamente no site, né, de Serra Negra, que é o serranegra.sp.gov.br, para se cadastrar. Ou também enviar o e-mail, né, se tiver alguma dúvida aí, que culturaserranegra@gmail.com. Não sei se respondi, gente. Ficou claro. Cláudio, você quer falar? Parece que o cadastro ainda está um pouco tímido. Eu não sei se os profissionais da cultura, se os artistas não tomaram conhecimento ainda dessa possibilidade de requerer esse recurso, né? Aí a gente poderia até pensar em alguma coisa para estar divulgando e levando até essas pessoas. Eu tenho até uma pergunta para fazer para a Cíntia sobre isso. No caso, assim, de escolas e instituições, você sabe dizer, Cíntia, porque na hora de preencher o cadastro não aparece um campus para preencher nome da escola ou da instituição. Olha, a lei, como é muito nova, essa questão que veio até a mim também tem chegado muitas outras, né? Existem alguns grupos de articulação para tirar dúvidas quanto a essas questões. No terceiro eixo, vislumbra, assim, centros culturais e escolas. Agora, eu preciso verificar se nesse campo, acho que quando você coloca lá a opção música e tal, tem algo semelhante? Eu não cheguei ainda nessa parte dos centros culturais, do segundo eixo. Eu acho que não tem centros culturais, escolas, acho que não tem essa opção. Verificar, porque é abrangente para todas essas. Acho que se não houver, você pode colocar a opção outros, porque todo esse processo de mapeamento posteriormente vai se passar para uma avaliação. Então, talvez naquele momento você acha que não esteja, mas nessa avaliação posterior você pode sim se enquadrar e
e reivindicar, né, esse auxílio, essa demanda, não só você, mas a outros que tenham essa necessidade, essa curiosidade. Acho que podemos buscar, naquele momento do cadastramento, uma opção mais viável e, posteriormente, identificarmos ali qual seria o enquadramento. Obrigada. Pelo que eu entendi, que eu falei, eu até conversei com o Nando hoje, e ele falou, você já fez o seu cadastro no mapeamento cultural? Eu falei, não, eu já fui lá fazer. O mapeamento cultural ainda é um mapeamento cultural da cidade, ainda a lei, a Lei Blanc ainda depende, acho que alguma regulamentação ainda tá ainda o mapeamento cultural no primeiro momento, Renata, é o mapeamento ainda dos fomentadores culturais, o pessoal que ainda não é a lei, a Lei Blanc ainda, tá? Ah, tá, entendi. Tá. Eu quero colocar uma pimentinha aqui na nossa conversa. Eu sou meu, assim. É o seguinte, nós até agora, nós falamos da participação do poder público Sim. na atividade cultural, dando suporte e tudo mais. Vamos falar um pouquinho da outra ponta, assim. E vamos falar de Serra Negra especificamente. Vocês não acham aqui que o empresariado aqui de Serra Negra é um tanto quanto pão duro em relação ao apoio à arte e à cultura? Bares, por exemplo, restaurantes que poderiam ter música ao vivo, enfim, um monte de coisa que poderia ser, a banda poderia ter um patrocínio de uma grande empresa, enfim, ou o Canemo poderia ter também, né? Enfim, vocês não acham que o pessoal aqui é mão fechada, não, hein? A pimentinha bem jogada mesmo, hein? Mas também assim... Não, mas também assim, né? Eu acho que pode ter a questão, né, da financeira, que é essa coisa de ser pão duro, mas também a falta, aliás, também da própria cultura, da visão da cultura nos negócios, né? De como a cultura pode impulsionar os seus negócios. Claro, é isso que eu falo. Acho que né? Eu acho assim, talvez é a falta de conhecimento disso, de como a cultura, porque vamos lembrar que a Lei Rouanet, aqui ela foi esculhambada, quer dizer, ninguém entendia, né? Ninguém entendeu, nunca viu, as pessoas não viram a Lei Rouanet aqui como uma lei de incentivo e que ela pode usar para promover o seu negócio. Ninguém nunca conseguiu associar isso, né? Que ela é um estímulo fomentador de cultura e, ao mesmo tempo, um marketing das empresas. Né? Então, assim, a cultura, ela é um marketing, ela leva uma informação para o seu cliente, se você olhar como empresário, você leva uma informação requintada, uma informação civilizada, né? E eu acho que não tem essa percepção, né, de que você pode fazer uma comunicação mais até eficiente, né? Você imagina uma empresa associar o nome da empresa, da sua empresa, à banda Lira, que é centenária, que é um patrimônio cultural da cidade. Imagina que ganho que tem isso. Imagina que você tem um comércio com música ao vivo, no fim de semana, um bar, um restaurante. É lógico que a pessoa vai preferir num desse que tem a música ao vivo do que outro que tem a televisão ligada lá não passando novela, entendeu? É nesse ponto que eu falo. Vocês não acham que falta isso daí também para o nosso empresário? Claro. Eu não sou musicista de bares e lanchonetes, né? Mas colegas que disseram que há um tempo atrás houve certa dificuldade em se fazer uma vaquinha entre os restaurantes e os bares da praça para que eles fossem pagos. Aí eu fico pensando assim, mas peraí, as pessoas estão ali pela comida, obviamente, que é maravilhosa, mas a música é um grande atrativo. Lógico, então, né? Como que eles não se conscientizaram, no caso os comerciantes, se conscientizaram depois, mas como que teve essa dificuldade para entender que uma das atrações era a música? Era o músico que estava ali tocando. Sim. E se a coisa for repartida, cada um pagasse um pouquinho, estaria resolvido a vida do músico. Mas eu acho que falta mesmo essa consciência e esse entendimento de concluir que a arte, a cultura de forma geral,
ela também traz lucros financeiros, porque tudo que foge assim do dinheiro, eu acho que eles pensam assim, vai me trazer dinheiro? Então eu apoio. Não vai me trazer dinheiro? Então eu não vou apoiar. Então, informamos a todos os comerciantes da nossa cidade que cultura traz dinheiro. O patrocínio. Pois é. Uma coisa que me ocorreu agora, que até o Realejo, nós tocávamos muito, depois outras pessoas tocaram ali no teleférico, no parquezinho ali da bilheteria, que foi, né, o meu amigo, né, o saudoso Escovão, né, o Vanderlei Marque, que fez aquele lugar. E ele sempre falava uma coisa, falava, Cláudio, eu penso assim, a música aqui é gostoso, vocês vêm tocar, eu gosto, assim, mas talvez a música não vá fazer aumentar o número de ingressos do teleférico porque vocês estão tocando, porque alguém está tocando aqui. Porém, o turista que vem andar de teleférico, vai passar por aqui, vai ouvir essa música, vai ouvir a música, que gostoso, e vai não só ao passeio, vai levar consigo a sensação de, estive em Serra Negra, fui no teleférico, tinha a pracinha lá, e tem um pessoal tocando. Aquela sensação, esse sentimento é o que a pessoa vai levar consigo, essa lembrança, né? Ela vai levar com ela, vai falar para outros, vai voltar, porque aquilo lhe foi agradável, né? Então, assim, o complemento que a música acaba, né, gerando ali no ambiente, ela acaba, né, a espera que às vezes a pessoa está numa mesa de bar, tem uma música ao vivo lá, opa, aquilo lá, nem pensa, você nem percebe que se está demorando, tá legal, tá gostoso. Né? Então, isso, né, a banda tem uma camiseta com o patrocínio da Casas Vânia. Então, assim, isso é legal. Tem que falar a hora. Certo, lógico. Então, é isso. Eu acho que falta, na verdade, o músico, todo artista, por isso que tem empresário, né? Porque o músico é um péssimo comerciante, né? É um péssimo negociador, é um horror. Precisa pedir, né? Precisa falar, precisa conversar, precisa ir lá, talvez, e explicar, ou talvez, né, convencer o empresário. Nós temos tantos hotéis, tantas empresas, né, maiores. Não, você não quer ter a sua marca atrelada? Eu, como contador, já fiz algumas prestações de contas de amigos que conseguiram PROAC e ICMS. Já fiz prestação de conta para a Lei Rouanet, de amigos, né, que não daqui da cidade, mas, né, de Amparo, o pessoal aqui do lado, entendeu? Tem um projeto lá em Amparo de cordas, que nós participamos lá como voluntário, é para criançada, e nós vamos lá fazer a parte de sopro, é PROAC e ICMS. Então, as oportunidades estão aí, certo? Assim, ficar de braço cruzado também esperando só que venha do poder público até nós falar, viu, não vai acontecer, nós precisamos, né, quanto classe artística, cultural, precisa, e sim, a história da praça é longa, acabou no projeto da praça que ficou falando, o Betinho e tal, né, que acabou que ficou rolando ali, né, mas eu acho que falta um pouco também da nossa parte. Isso, né, não somos só vítimas, né? Talvez eu ia falar isso. Né? Eu acho que nós, como artistas, a gente poderia nos apresentarmos melhor, né? Porque acho que a cultura ficou um pouco estigmatizada, como assim, aquelas pessoas meio doidas que fazem umas coisas esquisitas, e talvez seja um pouco assim, falta de atitude nossa, dialogar, conversar melhor com essas pessoas e mostrar que cultura pode ser também aquelas pessoas doidas que fazem coisas esquisitas, mas que tem coisas excelentes ali no meio e que podem gerar frutos para toda a comunidade. Então, uma puxadinha de orelha nos nossos artistas, né, de forma geral, e eu me coloco junto, obviamente. A gente precisa aprender a dialogar com todas as esferas. Eu tenho aqui uma manifestação aqui do nosso telespectador, se fosse uma televisão, né? Do Oscar Brolesi, que está nos assistindo aqui.
Oscar, ele diz o seguinte: o fato das pessoas não possuírem um dia de folga comum, como ocorre em cidades industriais, onde pessoas se encontram e fomentam diálogos, interfere diretamente na visão cultural, pois a maioria fica com uma visão restrita, né? E a respeito dessa última desse último nosso diálogo aqui, né, a respeito dos empresários e tudo mais, ele fala: eu tenho muito que agradecer aos empresários locais. Dentro das limitações de cada um, sempre vi boas intenções de todos. Vamos lembrar que o Oscar foi diretor de cultura, né, na gestão passada. E ele foi convidado a participar aqui, ele só não está porque ele tinha um compromisso que ele não conseguiu, ele tentou até mudar, adiar, mas ele não conseguiu, né? É bom a gente colocar. Mas está participando assim na forma agora. Pois é, então, é ótimo, gostei muito. A colocação dele foi muito válida. Acho que assim como ele, quando eu tive a necessidade, né, quando o Projeto Canema iniciou, eu precisava fazer aquela parte de divulgação, foi justamente nos pequenos empresários onde eu encontrei ali um pequeno alento, né, uma grande boa vontade em fazer acontecer. Então, realmente, acho que somando a isso que o Cláudio falou, que a Renata falou, que o próprio Oscar disse, né, temos que cobrar sim, né, chegar junto aos nossos empresários, fazê-los perceber o valor, né, da cultura, deixá-los de ter essa visão, de certa forma, individualista em relação ao seu comércio, né, perceber que aquilo que o vizinho dele faz repercute naquilo que ele faz, e aquilo que ele faz também repercute no vizinho, né, e também, acima de tudo, criar esses esforços, né, para que haja realmente essa relação entre o setor público e o privado, que o setor público faça também o setor privado perceber esse valor e traga essas propostas. Nós, como artistas, realmente temos, né, essa necessidade de nos fazermos vistos, mas, acima de tudo, acho que até mesmo que nós, seja o poder público, criar essa conexão, né, essa valorização. Isso. Perfeito. Eu acho que a Cíntia tocou num ponto assim, fundamental, que é essa interlocução, que acho que falta essa interlocução entre prefeitura e o resto da sociedade, empresários, né, para colocar a necessidade de você incentivar e prestigiar uma atividade empresarial, econômica, importantíssima, que é a indústria cultural e artística. Eu acho que falta isso daí. Eu não sei se vocês têm essa visão também, assim. Eu só queria acrescentar uma coisa, assim, as pessoas, elas têm os Estados Unidos como uma visão, uma imagem de uma nação desenvolvida industrialmente, uma potência econômica. Os Estados Unidos investiu pesado nessa área cultural, tanto é que ele é liderando, né, ele tem um cinema, e os acordos comerciais dos Estados Unidos, isso no século passado, já era assim, muitas vezes com o Brasil, eu não me lembro agora qual foi o acordo que ele fez, uma parceria comercial, e uma das condições era que o Brasil não investisse em cinema, porque eles queriam vender o produto deles para cá. Sim, isso então, faz parte chamado soft power. Exatamente. O domínio do mundo, das mentes, sem disparar uma bala, entendeu? Isso não que a gente queira, não que a gente ache que isso é o correto fazer, mas você vê a diferença de visão, embora a gente ache que os Estados Unidos é uma nação exemplo, e a gente não percebe que coisas importantes ali a gente, né, deixa de investir ou deixa de ver, a gente tem uma visão distorcida. Embora você tenha ali um exemplo, você vai justamente o oposto, né? Quer dizer, a gente tem uma visão que, às vezes, a cultura ela é prejuízo e ela não dá lucro, né? E a gente tem que falar nessa linguagem mesmo, né? Eu acho que a gente tem que falar nessa linguagem e sem preconceitos, porque, assim, você pode produzir tudo. Quem quer comprar o que você está produzindo culturalmente, compre. Se um empresário acha que aquilo, como a Renata falou, é uma loucura, ele gosta da loucura e ele acha que a loucura tem a ver, ele consome a loucura, entendeu? Então, eu acho que assim, mas tem que ter essa visão de que você pode produzir arte e obter lucro, sim. A gente não tem que ter medo e nem receio e nem pudor, né, de falar que você, mas a cultura não pode, ela está aí, ela pode gerar lucro, sim, e eu acho que não é nenhum problema isso, né, eu acho que tem uns tabus aí que a gente tem que... Ela pode induzir realmente o desenvolvimento econômico de uma cidade. Exatamente, Os exemplos estão aí, isso aí não tem como negar, isso daí é uma indústria fortíssima, né, e eu acho que as pessoas têm de encarar isso realmente como uma indústria, como algo que você
que vai trazer lucro e benefício para todo mundo, se for bem feito o processo, né? É isso. Por exemplo, a Renata falou aqui da catira, por exemplo, dessas manifestações, né? Da cidade, que são poucas, existem. Veja bem, isso daí é um exemplo de uma coisa muito regional, que se você colocar em âmbito maior, você vai ver que a música brasileira, ela é respeitadíssima no mundo inteiro, pô. No mundo inteiro, a boa música brasileira, que eu digo assim, música não comercial, não a música massificada comercial, mas a música brasileira instrumental, vocal, enfim, em geral, ela é respeitadíssima no mundo inteiro. Nós temos clube de choro no mundo inteiro, o samba e tudo mais, bossa nova, enfim. A catira se insere no âmbito regional, imagine, tudo faz parte desse universo, que nós, brasileiros, não sabemos explorar. Não sabemos, na verdade é essa. Não temos aquele apoio, aquela vontade, aquele projeto, né? Essa palavra, projeto, para explorar isso daí, que é riquíssimo, né? Estamos perdendo muito dinheiro, estamos perdendo muita coisa com isso daí. Não é isso? Serra Negra poderia estar fazendo coisas muito melhores, porque tem essa riqueza regional, né? Ainda tem um pouco de pureza regional, né, nas suas manifestações artísticas, né? É verdade. Mas nós temos ainda aqui, temos a oficina de viola, né? Que acontece legal, o professor Lucas lá é bom pra caramba, puta oficina bacana, isso é bastante gente. Tem dança, tem capoeira, né? Temos a congada, não se tem mais, né? A catira é um negócio bacana. E a banda, né? A banda faz parte do nosso, da nossa identidade. A identidade da cidade. Nós temos bastante coisa. Dela, né? Você não precisa inventar muito aqui, porque ela nós já temos bastante coisa da nossa identidade, e agora eu acho que estamos caminhando assim, falando em turismo, né? Cultura. Para um outro, você temos falando muito do turismo de compras, né, que é o turista que vem aqui para a cidade fazer compras. Mas, por exemplo, iniciativa como do Daniel, lá que está abrindo o Bioparque agora, lá no bairro da Serra, né? Então, um outro tipo de turista, um turista que não vai querer vir só para fazer compra, ou vai fazer compras também, mas vai querer conhecer a região, a cidade, as belezas naturais, né? Um bioparque, a cafeicultura, ou o leite, e assim, mostrando Serra Negra, não só Serra Negra do turista de compra, né? E sim do turismo ecológico, do turismo, isso também é um nicho, né, que está totalmente ligado com a cultura, com a identidade da nossa cidade, e que vai movimentar muito, com certeza, tenho certeza. Claro. Eu não sei se foi o Mota que falou, o Cláudio, que já existe muito projeto em andamento, e já existiu muito projeto. Eu estive pesquisando, estudando sobre a cultura de Serra Negra, e é riquíssima. A gente já teve muita coisa. E como eu falei no início, parou por algum motivo, né? Então, se por acaso não existe esse plano, esse projeto cultural, é uma sugestão que eu deixo, da gente retomar todas essas coisas que ficaram, né? Pós-pandemia, da gente resgatar apresentações de rock na praça, fomentar o festival de inverno, grupos de congada, de catira, MPB, concurso de bandas, de orquestras. Então, a gente tem muita coisa que já se iniciou, que pode ser o nosso projeto cultural. E lembrar, Renata, lembrando que Serra Negra tem um negócio que acho que pouquíssimas cidades do Brasil têm, que é aquele centro de convenções espetacular. Maravilhoso. Aquilo poderia ser o maior polo artístico-cultural de toda a região aqui do interior. Já está lá, né? Já está lá. Está lá prontinho para usar. Está prontinho. Inclusive, um teatro maravilhoso. Da parte do turismo, mas o maestro Agenor Ribeiro, né? Isso. Sonia das Águas, ele ficou bobo com o palco. Ele falou, a primeira vez que eu me sinto pequeno dentro de um palco, porque eu tinha 84 músicos. Eu falei, a primeira vez que eu me sinto sobrando, né? O palco sobrando, sendo maior. Um negócio
assim, muito legal, uma coisa, né? Ele faz música clássica, fazendo aquela degustação para o gosto popular, misturando o popular. Muito legal. E isso é uma coisa assim que eu acho que são por esse caminho, né? Um artista, um regente como ele, que já conhece um monte de lugar, para fazer um elogio desse, é porque realmente nós temos aqui um negócio que é o ouro em pó aqui, sabe? Tá lá, é uma coisa incrível. É verdade. Eu que viajo com os corais para fazer encontro de corais, a gente vê a dificuldade que as cidades têm para receber esses encontros. Ano passado e retrasado, um projeto meu participou de encontro de coros na cidade de Amparo, que foi na faculdade, Unifia. Ficou todo mundo apertadinho no auditório da faculdade, que não é tão grande, por falta de um espaço assim. A Serra Negra tem. E é um espaço versátil, por exemplo, que poderia ser usado pela Cíntia, pela atividade audiovisual lá, porque você tem salas menores lá. Tinha um cinema ali, né? Funcionava Adoraria. Cinema ali, né? Adoraria. Imagine o que você poderia fazer ali, né? Não, pois é, a gente falou num evento, né? A cidade ter um evento que se tornasse uma marca da cidade, ali você tem um espaço principal, ali você tem, né? Sim, não é? Cinema, exposições lá fora, exposição de arte visual, o que você quiser, você faz lá. Sim. Não tem o que você não possa fazer ali. Realmente. Também, quando converso com colegas profissionais, inclusive a possibilidade de utilizarmos o centro de convenções como exibidor já foi cogitada, já foi falada em conversas extraoficiais aí com os próprios diretores de cultura e também com outros amigos fazedores e realizadores de cinema. Falou, poxa, Serra Negra tem um lugar fantástico lá para exibir, imagina a gente fazer um festival lá. Eu falo, gente, só vem, lugar temos, vamos unir as forças e fazer acontecer. Você imagina que quem teria condições hoje de construir algo parecido, sequer parecido com aquilo? Que cidade? Quem construiria aquilo? E é algo que, se não fizermos, vai ficar aí, sendo gasto pelo tempo, utilizado pelo tempo e dentro de pouco tempo inviável, né, se realizar. Acho que o uso de alguns recursos para se fazer utilizável esse espaço é essencial para que a gente não deixe morrer. E certamente nossas ações de formação, de cultura, serem transferidas para lá nesse novo momento, acho que é para reavivar a nossa cultura, para dar vida também àquele espaço, é essencial. Quem sabe podemos também, junto a esse punhado de ideias que trazemos também essa iniciativa, né, Gil? E lembrando também que aqui no centro da cidade nós temos uma série de coretos, né, nas praças, assim, pontos, né, que seriam super bons para você fazer vários tipos de manifestações artísticas aqui no centro. Dá para a população mesmo, para o turista, para todo mundo, né? Enfim, a cidade tem os instrumentos, né? Isso que eu acho. Assim, ela tem a infraestrutura montada, pronta, né? É só saber usar, né? É isso. Infraestrutura e artista também, profissionais. Também, né? Claro. Citaram nomes e também temos grandes referências de grandes artistas daqui, que também, gente, acabam por sair daqui pela falta de oportunidade, por não ter área, né? Acabam aí indo para outros lugares e levando Serra Negra, mas acho que um fator principal da cultura seria justamente também a gente conseguir reter nossos talentos, né? Reter as nossas referências aqui para que eles possam ser, como o próprio Cláudio falou, como o maestro Cláudio, né? Um formador e um fazedor né? O Oscar aqui pede que e como falou, Mota, e como falou o Márcio na semana passada, que em Minas o ateliê de um artista lá é um dos principais pontos turísticos da cidade, isso, né? Isso. Então, então assim... É verdade. O Oscar me pede aqui para registrar. Mota, por favor, registre a luta em artes plásticas feita pelo Marcelo Piccinini, o alavancar cultural pelo senhor Alcibiades Félix, o documento fotográfico do Nestor Leme, aos textos da Alessandra Fazolin e ao levantamento histórico sempre muito bem documentado feito pela Cláudia Felipe. Está registrado, Oscar. Parabéns para todos eles que ajudaram a cultura de Serra Negra. Realmente.
Pois é, numa próxima live podemos Parabéns. chamar eles também para falar. Isso. Isso. Vamos, gente, já estamos aqui a 1h20. Vamos encerrando a conversa? Peraí, que eu só tenho mais uns textos para falar aqui. Você não vai tocar nada? Vamos. Não vai tocar nada? Pô, não, eu pensei em ficar aqui fazendo um fundo com o violão, mas acho que não ia ficar. Seria fantástico, adorar. Seria. Salete, a bola é sua aí, Salete. Eu só queria agradecer, gente, eu adorei, aprendi muito, porque eu não sou serrana, né, e assim, só de uns tempos para cá que eu tenho feito trabalho aqui, eu nunca trabalhei aqui, nem trabalhar na cidade, né, eu sempre trabalhei, então assim, não conheço muito assim, né, e eu tenho aprendido muito, até com Viva Serra Negra eu tenho aprendido bastante sobre a cidade, e aqui vocês me deram uma aula de cultura e de arte Serra Negra, eu agradeço muito, e espero que gere alguns frutos aqui, né? Que a gente consiga levar essa discussão para que se torne em ação, né? Que é o que a gente precisa. Eu agradeço muito. Né? Não pare, né? Que ela continue sempre, né? É isso aí. Então, até a semana que vem. Posso fazer meus agradecimentos, agradeço ao convite, agradeço também. Esses bate-papos são sempre muito legais, né? Porque acaba trazendo um monte de ponto de vista diferente. Eu acho que, né, na conclusão é que, assim, que sorte que nós estamos em Serra Negra mesmo, porque nós temos lugar, temos pessoas de boa vontade, temos apoio pode ser mais, mas temos apoio de prefeitura, temos apoio de diretores de cultura, temos apoio do comércio, sim, tem que conversar, né? Pode ser maior, talvez seja por falta nossa, né? Mas eu acho que Serra Negra ela tem um negócio bacana, assim, na questão artística que vale muito a pena, é uma vocação, né, que tem na cidade, vale muito a pena ser explorado realmente, sim, tanto culturalmente como comercialmente, e eu acho que basta realmente que cada um de nós sejamos, né, o empreendedor musical, porque é só ir lá, abrir o caminho que isso vai se tornar uma estrada, depois uma rodovia, e daí assim, né, sucessivamente para os que vierem depois da gente, né? Legal, Cláudio. Obrigado, Cláudio. E Salete, bem-vinda a Serra Negra, né? Que você conheceu Serra Negra pelo Vivo, Serra Negra agora, bem-vinda, né? Eu quero agradecer também a Salete, ao Mota, mais uma vez pelo convite, agradecer quem esteve nos acompanhando e assistindo, agradecer a Cíntia, ao Cláudio pela aula que vocês nos deram, foi sensacional, e a gente descobrindo novas formas de fazer cultura, né, e de conversar sobre ela, mesmo assim, nesse sistema, e dizer para todos aqueles que às vezes, porque eu vim de fora, mas já faz muitos anos, e às vezes quando eu voltava para São Paulo, eu escutava algumas coisas assim, no sentido de, mas Serra Negra tem? O que tem lá? Como se fosse um outro universo, só tivesse mato e coisas desse tipo. Então, dizer para essas pessoas que Serra Negra tem cultura, sim, e que é uma cultura belíssima, riquíssima, e que a gente quer exportar para o mundo, porque a gente tem coisas maravilhosas aqui e um potencial imenso. Sim. Muito obrigada. Obrigado você, Renata. Cíntia. Eu me despedir também, mais uma vez agradecer a Salete, ao Mota pelo convite, sinto-me aqui lisonjeada em estar aqui, partilhando um pouquinho da minha experiência, entre a Renata e o Cláudio também que tem levado o nome da cidade já além fronteiras, né? E dizer que a conversa de hoje só me faz ter mais convicção naquilo que eu sabia, que Serra Negra, como bem disse aí a Renata, é uma cidade produtora de cultura, é uma cidade referência e que será, sim, conhecida pela sua cultura, não somente pelo seu comércio. É isso que acredito, nisso que acredito, e é por isso que lutarei aqui, gente. Muito obrigado, gente. Salete, quer dar a sua despedida aí, anunciar o próximo? Então, semana que vem a gente vai trazer o Luiz Gonzaga Beluso, que é um economista, o professor da Unicamp,
e vamos falar sobre economia, sobre reforma tributária, que é um assunto que está aí, um dos mais importantes aí, né, agora no momento. E é isso, agradecer vocês, já agradeci. Obrigada, a gente volta na semana que vem. Tá bom, gente. Então, tchau. Agradecer também quem está assistindo, né, Mota? Agradecer quem nos prestigiou, né? Quem nos prestigiou. Né? Então tá, gente, até semana que vem. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.